Gravando já, diretor? E aí, pessoal? Tudo certo? Meu nome é Domingos Leles. Eu estou abrindo um canal chamado Brasil Nu e Cru. E eu estou aqui para falar a definição desse canal. E quem eu sou, né? Eu sou um simples cidadão, tá certo? Como você aí, que está me assistindo, e que já passou por muita coisa. Só para vocês terem noção, de 2004 a 2009, eu fiquei totalmente fora do ar. Totalmente fora do ar. Eu tenho cachorro, tá? Tenho um monte de cachorro, eu tenho 6. Um dia eu apresento para vocês. Então de 2004 a 2009, eu fiquei totalmente fora do ar por várias cirurgias que eu estava fazendo. E os medicamentos eram muito fortes, então eu fiquei meio fora do ar. E nesse período eu passei por muita coisa, muita coisa. Então hoje eu acho que eu tenho até a obrigação de passar para vocês a minha experiência. E esse canal aqui vai ser um canal totalmente democrático, aberto, e nós vamos tocar em ferida mesmo. Nós não, eu vou tocar em ferida. E eu espero que vocês, quem compartilhe das minhas informações, que goste de tudo que vai ser dito aqui no canal, acompanhem. Vocês vão ver aí todos os links para acompanhar. Eu devo fazer vídeos, vários vídeos. Esse aqui é o meu ambiente. Hoje eu tenho uma limitação muito grande. Não é à toa que eu tenho uma muleta aqui. E então eu tenho uma limitação muito grande. Então eu tenho que passar tudo isso ou para fora. A gente tem que... eu sozinho não consigo nada, é óbvio. A gente não muda nada nesse país, uma pessoa só. A gente vai falar de diversos assuntos. E eu até anotei, porque eu achei interessante o nome, o Brasil Nu e Cru. Porque sabe, tipo assim, imagine só um jogo de futebol num campo de várzea, com uma chuva torrencial, e todo mundo jogando, aquela roupa suja. Nós vamos tirar peça por peça aqui, em todos os sentidos. Importante, uma informação importantíssima: eu sou apartidário, não sou ligado a nenhum partido, não tenho nada contra pessoas, eu tenho contra atitudes. Contra pessoas não. Então, independente de partido, independente do cargo da pessoa, o que tiver de errado eu vou colocar aqui em questão, e espero que vocês assistam, compartilhem, curtam, e que a gente consiga formar uma massa realmente muito grande para a gente conseguir pelo menos mudar alguma coisa nesse país. Porque essa é a intenção do canal. Então, eu anotei alguns assuntos. Como no Brasil a gente vai tirar essa roupa suja, né, do Brasil, e vai deixar ele nu e cru para a gente analisar realmente o que acontece, como as coisas acontecem, por que acontece, e como a gente pode melhorar, porque aqui também a gente vai dar ideias, tá certo? Espero ter assuntos mais lights para falar, que a gente até faça piada, mas infelizmente hoje no país a maioria dos assuntos serão mais sérios, né? Então, por exemplo, eu fiz uma lista, como achei interessante o Brasil, como a gente vai deixar o Brasil nu e cru, então eu fiz uma listinha aqui
bonitinha. Bonitinho aqui, uma listinha. Tá vendo? Aqui. Legal, né? Então a gente vai falar, ó. A gente vai falar de educação, a gente vai falar de transporte público, a gente vai falar de saneamento básico, a gente vai falar de política, a gente vai falar de saúde pública, a gente vai falar de partidos políticos, a gente vai falar de legislação, a gente vai falar de INSS, deixa eu pegar aqui minha lista, a gente vai falar de corrupção, a gente vai falar de justiça, a gente vai falar de INSS, né, Previdência, a gente vai falar de trânsito, né? A gente vai falar de sistema carcerário, a gente vai falar de homicídios, a gente vai falar de latrocínio, de estatísticas, né? A gente vai falar de segurança pública, poder legislativo, executivo e judiciário, a gente vai falar de leis, a gente vai falar de direitos do cidadão, deveres do Estado, deveres da União, a gente vai falar de poder, uma coisa importante, poder, a gente vai falar de órgãos públicos, a gente vai falar de ministérios, a gente vai falar de gastos públicos, gestão, a gente vai falar de políticos presidiários, a gente vai falar de eleições, a gente vai falar de voto aberto, voto fechado, isso lá no legislativo, a gente vai falar do voto do cidadão ser obrigatório, né? A gente vai falar de salários e verbas de gabinetes, tanto no âmbito estadual como federal, a gente vai falar de nepotismo, a gente vai falar de racismo, a gente vai falar de ética na política, a gente vai falar de preconceito, a gente vai falar processos transitados e julgados, a gente vai falar de como se é uma audiência num tribunal, principalmente na área de trabalho. Deixa eu ver aqui, a gente vai falar mais de fator previdenciário, a gente vai falar de política na mídia, a gente vai falar de propaganda eleitoral, a gente vai falar de Copa do Mundo, legal, né? Copa do Mundo. A gente vai falar de Olimpíadas, a gente vai falar de superfaturamento de obras, a gente vai falar de desvio de dinheiro público, a gente vai falar de Conselho Federal de Medicina, ética, a gente vai falar de sindicatos, a gente vai falar de corporativismo, a gente vai falar de igualdade para todos os cidadãos e muitos outros assuntos. Uma coisa importante é que todos esses assuntos serão baseados sempre em fatos, com fontes e na nossa legislação da Constituição, certo? Tá aqui, minha listinha, tem muito mais coisa para anotar aqui, mas eu cansei de escrever, né? Porque o Brasil tem bastante coisa para a gente falar. Então a gente vai falar sempre baseado em fatos e leis. Então, muito importante isso. Então eu vou voltar a dizer que eu sou um simples cidadão. Não adianta a pessoa falar, alguém falar, não, você está falando que você está fazendo a função de advogado. Não, não estou. A Constituição, ela é um livro que está disponível em qualquer livraria para você comprar. Está aqui, ó. Vamos fazer propaganda? Deixa eu ver, não. Vou fazer propaganda de ninguém, né? Não ganho nada com isso. Tá aqui. Oh, desculpa aí. Mas tá aqui. Não adianta, tá? Tá aqui. Tá certo? Então, tá aqui para qualquer um comprar. Isso aqui são as leis que regem o país. Todos os órgãos públicos e tudo. Tá aqui. Então a gente vai falar sobre isso. Baseado nisso. E se alguém falar que você está fazendo a função de advogado? Não, não estou não. Se eu quisesse, eu não sou formado em Direito, eu tenho nível superior, mas eu não sou formado em Direito. Agora, para se dar uma assessoria
para qualquer escritório jurídico, por exemplo, a pessoa ela não precisa ter o diploma. Então, aqui a gente não vai assessorar ninguém, é óbvio, quando falar alguma coisa a gente vai pedir para você procurar um advogado, é óbvio, né? Mas de uma maneira correta, tá certo? Porque o advogado também tem que ter, os advogados têm que ter ética, né? Toda a função, né? Medicina, nós vamos falar de Conselho Federal de Medicina, existe ética, tudo. Nós vamos falar tudo isso aí. Então, e o mais importante é que eu sou uma pessoa totalmente apartidária, tá certo? Fui e sou totalmente a favor das manifestações que tiveram em junho. Agora, sempre levando em consideração que o dinheiro que estava lá numa plaquinha, que é a coisa mais difícil de um político mandar colocar, para falar, olha, rua tal, de tal a tal número, a gente não pode tirar ela, depredar e jogar fora ou depredar qualquer outro tipo de estabelecimento, né? Comercial, banco, não pode. Então isso não pode. Então, mas a manifestação pacífica foi maravilhosa. Se eu pudesse, tivesse condições físicas, eu estaria lá, com certeza. Então, isso é um pouquinho da minha pessoa. Durante todos os vídeos, vão ter alguns vídeos que eu vou contar um pouco da minha história, porque tem uma teia montada no país, que quando a pessoa cai nela, é uma coisa bem difícil de sair. Então isso, mas no decorrer dos vídeos aí a gente vai falando, beleza? Se você gostou desse vídeo, você divulgue ele, se cadastre aqui no canal, curta o vídeo e se vocês quiserem também dar ideias de abordagem de algum assunto, é só pedir. Pode pedir pelo e-mail que vai estar aí no YouTube e eu, na maneira do possível, eu vou responder a todos, tá ok? Beleza? Até o próximo.